da fé, contando um pouquinho da minha história para você que não assistiu o vídeo 1. Você entra lá, depois eu vou colocar no link embaixo, ali na descrição. Hoje eu gostaria de falar, continuando, né, na minha caminhada da fé, ainda na minha infância. Eu acho que todos vocês, eu creio que todos vocês que na sua conversão, quando você começou a buscar Deus, sempre tem uma passagem na Bíblia que vai ficar marcada na sua memória, no seu coração. E o primeiro versículo que eu ouvi do meu pai, quando eu tinha 7 anos, isso ficou registrado muito no meu coração e eu queria hoje falar disso. E aí eu vou explicar o porquê. Em João, capítulo 14, no primeiro versículo fala assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, mesmo para que onde eu estou estejais vós também. Daqui. Olha, gente, não se turbe o vosso coração. Então, se você imagina uma criança de 7 anos ouvindo esse versículo, claro que existem muitos questionamentos. E qual que foi a interpretação, qual foi o que meu pai disse para mim na época? Ele fala assim, que quando nós conhecemos a Deus e vivemos uma vida com Deus, não, que para a criança, qual é o vocabulário que você usa com ela? Não pode nunca mentir para mamãe, para o papai, para o professor da escola, porque quem mente é filho do diabo, é das trevas, enfim. Então, meu pai colocou sempre um tema muito grande no meu coração quando ele falava sobre esse versículo. Então, eu cresci com essa informação. Minha bateria já está acabando. Se eu quero morar estar nessa morada que Jesus fala aqui, então vai depender da minha vida aqui na Terra. Vai depender do jeito que eu vivo hoje aqui. Então, quando ele fala assim, não se turbe o vosso coração, não se turbe. Não preocupe seu coração. Credes em Deus. Então, independente de qualquer situação que você viver, você está vivendo ou você vai passar de problemas, dificuldades, humilhações, não fica preocupado. Confie em Deus. Confie em Deus. O título desse capítulo fala Jesus conforta os discípulos. E quando o confortar de Jesus é mostrar para eles que e sempre vai ter uma morada para aqueles que for fiel a Ele aqui na Terra. Todos nós que passamos por adversidades, o dia mal quando chega para todos, e a gente consegue manter a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus, então a gente vai ter essa morada. Aí eu digo para vocês assim, como você filtrar isso por uma criança, como você fazer ela entender, né? Então eu sou mãe, para quem que é mãe, para quem você, né, que é mãe, você que é pai, você está educando os seus filhos, né, nos caminhos do Senhor Jesus ou na própria vida mesmo. Qual é a primeira coisa que a gente passa para o nosso filho? Primeira coisa, caráter. Que isso é berço, isso não tem nada a ver com cristianismo. Educação, caráter, nunca mentir, em qualquer situação, nunca mentir, ser verdadeiro em tudo. Porque uma pessoa que mente, ela faz uma mentira, ela vai precisar de uma segunda mentira. E essa segunda mentira vai precisar de uma terceira mentira, e quando ela vê, ela já está enrolada. Agora, se você sempre fala a verdade, você tem caráter, você obedece aos seus pais, aos ensinamentos bíblicos, então você entra e sai a qualquer lugar. Meu pai dizia sempre, eu cresci ouvindo, eu e meus irmãos crescemos ouvindo assim, seja sempre verdadeiro, porque você tem que entrar e sair de todos os lugares sem vergonha. Ser pobre não é defeito. O que é defeito é você não ter caráter. Às vezes a pessoa tem dinheiro e não tem caráter. Ela acha que porque ela tem dinheiro, ela pode falar o que quer, fazer o que quer e acabou. Não funciona assim. Então, né, quando eu aprendi essa palavra, eu fiquei em conflito comigo, né? Porque nós, quando somos criança, nós não temos a compreensão de um adulto.
Então, com o passar do tempo, nós vamos entendendo. Nessa época, meu pai e a minha irmã, a gente viajava muito. Eu e a minha irmã, a gente cantava. A gente cantava e nessa época, eu e ela ia para a escola de manhã, voltava à tarde, almoçava e depois a gente treinava canto e meu pai ensaiava a gente várias melodias, porque meu pai compunha, meu pai escrevia, né? E era compositor, músico, enfim. E ele era o nosso professor, nosso pai, é quem teve todo o cuidado de nos orientar nos caminhos de Jesus e ter caráter. E uma coisa que é importante para nós é trazer isso para a nossa vida toda. Ninguém é perfeito, só Jesus foi perfeito e não podemos esquecer que ele não agradou a todos, que no meio de 12 teve o traidor. O que eu quero dizer hoje é que quando você tem um filho e você vai educar nos caminhos de Jesus, você tem que falar para ele, é sim ou não. Não existe meio termo. Tá? Mas criança não mente. Ai, criança, isso que. Não, gente. Criança, ela tem que aprender o valor da verdade e o valor da mentira. Ela tem que entender que tem o caminho largo e o caminho estreito. Quando nós ficávamos na escolinha, ou quando a gente fica na escolinha, a gente sempre fala muito sobre isso, porque a criança, ela para entender o que leva a Deus, o que leva ao inferno, são caminhos diferentes. Caminho estreito leva à salvação. Caminho largo você pode mentir, roubar, fazer tudo o que você quiser. Então, você explicar para uma criança o caminho da salvação e da verdade é bem complexo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Naquela época, não existia, em 1978, não tinha DVD. Não existia DVD, não existia CD. Era aquela fita cassete. A cassete que fala pequenininha, e o gravador. Tinha televisão, mas como era da Assembleia, naquela época a igreja não permitia, você não tinha televisão em casa. Depois, com muitos anos, foi permitido, mas é tudo com uma certa moderação. Porém, nessa época, eu lembro que nós tínhamos um aparelho de som, 3 em 1 que falava, né? Era o disco, o gravador e o rádio. E o meu pai ele comprava muito disco de vinil, a história de Sansão, tinha muitas historinhas bíblicas, mas ele tinha uma fita cassete que contava do nascimento de Jesus, a sua trajetória e a morte. E uma coisa que me marcou muito nessa época, você imagina, a criança está ali sentada no sofá só ouvindo. Então, a cabeça da criança, imagina, não era uma coisa que estava o vídeo na TV, você assiste um filme hoje, você está vendo o que está acontecendo. Então é muito mais fácil para você ter um entendimento da palavra de Deus. Existem vários filmes que contam a história de Davi, de Moisés, dos heróis da Bíblia e outros, né? Estudos, devocionais e muitas coisas. Na minha época não era assim. Era a Bíblia e o meu pai que tinha acesso a isso, porque ele estava no meio da música, então ele conseguia muito. E esse dia que eu e minhas irmãs estavam ouvindo, porque você só ouve ali, tá? E ele ficava com a gente explicando, aqui ele está indo para Belém, ele está indo aqui, ele está indo lá. Mas de tudo que me marcou, como meu pai estava falando de ter caráter, você entra e sai de cabeça erguida se você não deve nada para ninguém. Então, na hora da crucificação, então, como era só áudio, então era o barulho do martelo pregando ele no madeiro. Você consegue imaginar uma criança tendo acesso isso em 1978 só de áudio? O que não passa na cabeça de uma criança? Pois é. O que o meu pai falou? E eu tenho isso até hoje, 53, para 7 só fazer as contas. Aí você imagina, toda vez que vocês mentirem para mim, vocês levam Jesus na cruz. Mas por quê? Porque a partir do momento que ele morreu na cruz por mim e por você, ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos pecados, as nossas humilhações. Então, eu tenho que ter uma vida uma vida reta diante de Deus. Então, se eu minto, se eu pratico algo que é condenável,
É como se eu tivesse levado, estou crucificando novamente Jesus. E eu sofri muito com aquele barulho do martelo, porque você imagina, né, tá sangrando, tá sentindo dor e sentiu tudo isso por nós. Então eu carreguei isso, a minha infância e minha adolescência, e até hoje eu tenho isso, e eu falo nas minhas pregações. Sempre a criança ela vai ter foco em algo. O sofrimento de Jesus foi para a remissão dos meus pecados, para a libertação e para a minha salvação. Então eu tenho que levar isso para as pessoas. De que forma? Através da palavra de Deus. Então, você veja bem, eu cresci com esse versículo. Então é um versículo que fala muito forte no meu coração. Esse e Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E tem outros, mas são dois assim específicos. Cada época meu pai falava, lia a Bíblia com a gente e ia explicando. E nos domingos tinha a escolinha dominical, que era muito forte, a gente aprendia muita coisa, muita coisa. E aí, você veja bem. Então, hoje, depois de... deixa eu precisar aqui, para eu fazer a conta, que é importante, né, gente? Quando a gente fala, tô gripada, tá? Ontem eu ia fazer a segunda parte, mas não deu. Muita tosse, estou me recuperando. Aqui no Japão está muito frio, frio mesmo. Deixa eu achar minha calculadora aqui para falar com vocês. Peraí. Calculadora. Quero fazer essa conta aqui para vocês entenderem, mais ou menos. Quando nós decidimos seguir um caminho, você tem que entender que tudo tem um preço na vida. Tem um preço e eu tenho que pagar esse preço. Jesus pagou um preço alto pela minha e pela sua vida na cruz do Calvário. Então vamos lá. Então, eu sou de 71, né? Então a gente vai colocar 2024 menos 1978 igual 19? Será que é isso? 24? Peraí. 2024 menos 1978. Que calculadora doida, gente. 2024, 2024 menos 1978 igual 46 anos. 46 anos se passaram e essas duas passagens, ela tem um valor incrível para mim hoje. Valor incrível para mim hoje, que foi que me levou. Então, o meu pai, ele se batizou, ele se converteu, foi um grande evangelista, um grande cantor, nos proporcionou evangelizar, aí, cantávamos na praça, é o que eu falei no primeiro vídeo. E eu sempre falava que onde eu ia conhecer o Japão, e hoje eu estou aqui no Japão. Agora eu digo para vocês uma coisa: você tem sonho, você tem objetivo, você tem meta. Então você tem que correr atrás para realizar. Nunca parar, nunca desistir, mesmo que essa situação seja difícil. Então, voltando lá, 46 anos depois, eu digo para vocês que essa passagem fez uma diferença e faz uma diferença na minha vida. Porque quando eu subo no altar para pregar, já preguei inclusive essa passagem, quando eu prego, eu venho como passar um filme na minha cabeça, né? Poxa vida, você tem acesso à palavra de Deus e você vive a palavra de Deus. Então, eu tenho que fazer o diferencial hoje na minha vida, porque a responsabilidade que Deus deu para mim, Ele acreditou em mim que eu posso levar a palavra dele aqui no Japão. Aí,
Quando nós dividimos um pouquinho da nossa história com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da minha trajetória. Como que eu cheguei? Quem é essa pastora casada com o bispo do Japão, que está no Japão? Quem é essa pastora Marilza, que sempre ora, que sempre coloca vídeo, gosta de cantar, tá? Eu gosto de cantar. E o porquê disso? Você sabe que nós temos que nos esforçar para chegar naquilo que a gente quer, senão você fica frustrado. E também eu aprendi assim, meu pai falava assim, é melhor você errar por você fazer o certo do que você ser uma pessoa frustrada e nunca lutar pelos teus sonhos. Então, é o que eu digo para vocês. Corra atrás dos teus sonhos, lute pelos seus sonhos. Não permita a dificuldade, a palavra te derrotar. Ah, você não consegue, não é para você, você precisa isso. Eu ouvi muito isso, ouvi muito. Ah, não é para você não, tá? Não é para você não. Você não fala japonês, então não é para você. Falando com vocês, o meu nariz está tampado, tá difícil de falar, respirar e falar ao mesmo tempo. Eu não quero me prolongar muito, porque eu acabo falando de outras coisas e eu acabo fugindo do meu foco. Por isso que eu falo, se fosse para me escrever meu livro, misericórdia, ia ser uma coletânea. Quando eu comecei eu e a minha irmã cantava nas igrejas os hinos que era do nosso disco. Hoje eu vou procurar aqui e eu vou mostrar para vocês. Eu não sei se eu colocar aqui, se o YouTube vai querer, porque esse vídeo eu estou agora no grupo e eu vou colocar no YouTube. Depois, eu não sei se eu vou ser barrada, mas enfim, eu vou correr o risco. Mas porque esse disco de vinil que foi gravado na época era minha voz e a voz da minha irmã. Então eu acredito que não vai ter problema. Mas todo caso, né, eu vou arriscar. Eu vou procurar aqui os vídeos mais antigos do meu canal. Ai, achei. Tá aqui, ó. Só para vocês verem. Tá no comercial aqui. A partir dessa. Só um pouquinho, tá, gente? Para eles não querer bloquear. Viu? Vocês viram? Então depois eu vou deixar o link para vocês se quiserem ouvir. Na época que a gente gravou esse disco, nós gravamos em São Paulo, na gravadora da Araci Miranda, muito em 78 que nós gravamos esse disco de vinil e meu pai tinha outros. Daí em diante a gente começou a evangelizar. Então a gente viajava nas igrejas, cantava, o pastor fazia o culto e nós, na hora do louvor, eu e minha irmã cantava para divulgar o nosso disco. Meu pai também, às vezes ele levava o outro amigo dele que gravou o disco com ele e cantava, mas geralmente, quando a gente começou a divulgar o nosso trabalho, era só nós três. Tocava violão, eu acompanhava bem de vez em quando, mas mais em casa, né? Viola, eu sabia só algum, bem pouco, mas só em casa, assim, né? Nas igrejas, não. Mas ele tocava o violão e a gente cantava. O nosso LP tem 15 hinos compostos por ele, 4 tem de uma outra pessoa que ele deu a letra, meu pai fez o arranjo, então eles trabalharam junto. Mas são 15 hinos, praticamente todos elaborados por ele. Bom, a partir desse momento, como a gente viajava, então as pessoas achavam bonitinho, ai que bonitinho, duas crianças cantando e tal. A gente cantava na igreja e depois acabava o culto, eles pediam, nós vamos fazer uma visita, não pode levar as meninas para cantar? E a gente cantava em muitos lugares, muitos lugares. E eu lembro que a gente cantava para pessoas doentes, eu cantei na escola, né, porque eu estudava, a professora pediu, eu e a minha irmã estudava na mesma escola, sempre estudamos junto, não na mesma classe, mas sempre junto.
Aí teve escola que pediu para eu e minha irmã se apresentar, a gente cantou. Então foi muito legal. Eu era muito vergonhosa, gente. Era muito vergonhosa. E aí foi quando a gente começou, sabe, aquele amor, aquela dedicação, entender que através do louvor você pode tocar o coração das pessoas, né? E aí você vê duas crianças cantando, poxa, você vê, poxa vida, que legal, né? Essas crianças tão pequenas, já nos caminhos de Jesus, cantando, louvando. E meu pai tinha mania de fazer roupa igual. Falava, mas por que vocês são gêmeos? A gente nessa época tinha a mesma altura, né? Ai, vocês são gêmeos? Não, não, mas vocês são tão parecidas, tal. E por que usa roupa igual? Mas era coisa do meu pai. Eu e a minha irmã não gostavam. Só que nós não podíamos falar nada, que ele ficava bravo. Mas era assim, né? Então a gente tinha que fazer isso porque meu pai achava que ficava bonito e, enfim, tudo bem. A gente viveu assim. Nós cantamos em várias igrejas, várias cidades, fomos para São Paulo, a gente ia para São Paulo direto cantar nas igrejas. Deus e Amor, Casa da Benção, várias igrejas, várias. Não era só nós. Onde convidava a gente ia. Quando foi em 1982 para 83, eu mudei para o interior, São Paulo, Limeira, né? Quando eu fui para Limeira, há um pouco tempo depois, aí meu pai veio a falecer. Eu tinha 12 anos de idade. Então foi um momento muito difícil, porque nós tínhamos a segunda gravação já pronta, era só gravar, não deu para ser feito, porque meu pai faleceu e não tinha ninguém que levasse a gente. Então, daí não gravamos mais e paramos de cantar. E aí seguimos a nossa vida. Com a perda do meu pai, foi um momento muito difícil para toda a nossa família. Você perde o líder, aquela pessoa que sempre dirigiu a família, cuidou. Ali começou uma outra história na minha vida. Eu comecei a trabalhar, mesmo com 12 anos, comecei a trabalhar, eu, os meus irmãos, só quem não trabalhava era minha irmã, meu irmão caçula, abaixo de mim, e eu, com 12 anos, comecei a trabalhar. Trabalhava de babá, empregada doméstica, e depois, quando fui tendo mais idade, aí trabalhei no comércio, até eu me casar. Depois que eu casei, eu fiz faculdade, não terminei, fiz metade. E, e aí, depois que eu casei, aí mudou a história. Mas eu já acelerei, né? Deixa eu voltar lá. Quando eu fui para Limeira, meu pai faleceu, então a gente teve uma outra vida. E todos os ensinamentos que ele deu para mim, para os meus irmãos, mas estou falando da minha caminhada, aquilo ficou muito guardado no meu coração. Eu não posso errar, eu tenho a responsabilidade de honrar a palavra do meu pai. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, sempre o meu pai eu vou carregar o nome do meu pai. Eu sou de descendência espanhola, né? E o meu pai, ele era uma pessoa de um caráter indiscutível, uma pessoa extremamente rígido na criação. E eu sempre falava, quando eu tiver um filho, eu vou dar para ele a educação que eu tive do meu pai. Meu pai era uma pessoa carinhosa e ao mesmo tempo muito duro. Ele era um verdadeiro sargento, uma pessoa admirável, extremamente inteligente. E uma pessoa que vai ficar no meu coração como o meu herói, né? O meu pai herói mesmo, que me ensinou o caminho da verdade. E a maior herança que ele deixou para mim foi a fé. E é o que eu vivo hoje, né? É o que eu vivo hoje. Então, quando meu pai morreu, eu estava com 12 anos. Então, continuamos indo na igreja. Tinha um grupo da Igreja Pentecostal de Limeira, que foi por isso que mudamos para Limeira. Nós fomos cantar em Limeira, nessa igreja, meu pai gostou tanto da cidade que a gente mudou. Aí, depois que meu pai morreu, eles chamaram eu e a minha irmã para fazer ir em algumas igrejas cantar. Inclusive, nós fomos uma vez em Piracicaba. Piracicaba era um congresso da igreja. Poxa, tinha mais de 3.000 pessoas, mais ou menos, ali. E aí tinha a banda da igreja que tocava, mas naquela época estava sem o vocal. E eles chamaram eu e a minha irmã para ir cantar nesse dia. Foi uma experiência muito forte para mim, para minha irmã, porque depois que o meu pai morreu, faziam acho que uns 2, 3 anos que a gente não cantava. E aí você cantar com uma banda
toca bateria, piano, contrabaixo, era porque era só eu, meu pai e a minha irmã, somente o violão. Então a gente teve, eles conheciam todos os nossos louvores e a gente cantou. Foi uma experiência assim muito importante para mim, para minha irmã, né? Não tenho contato com nenhum deles hoje, gostaria muito de ter, né? Foram pessoas especiais num momento de muito sofrimento para nós. E eu fiquei firme com Jesus até os 18 anos ali cantando. Eu ia na igreja, eu era da Assembleia de Deus, a Madureira, uma igreja muito rígida na época. E era bem diferente, é bem diferente do que hoje. As igrejas evoluíram muito em muitos contextos, que eu não estou aqui para discutir. Isso, não gosto de falar isso. Porém, na minha época era muito rígida, rígida mesmo. Tá? Não pode passar batom, não pode isso. Eu cresci assim, sem isso, sem aquilo, não pode, não pode, não pode. Né? E um outro vídeo eu vou explicar isso porque vai clarear a mente de vocês. Eu também acredito muito nisso. Agora você imagina, eu com 18 anos, uma fase difícil, né? Para uma órfã. E a minha mãe é uma pessoa extremamente simples, humilde, não teve estudo, não estudou. Minha mãe viveu uma vida de muito sacrifício, sempre trabalhou no campo, viveu no sítio até os 10 anos de idade e depois foi para a cidade. Não, acho que com 13 anos ela foi para a cidade e começou dali em diante trabalhar e fazer a vida dela assim, trabalhar em outros aspectos. E aí, quando eu tinha 18 anos, do 18 para o 19, eu cuidava da escolinha da igreja, que era como núcleo, né? São igrejas pequenas. E nos domingos, quando tinha uma DEPA, que chamava na época, eles, uma vez por ano, eles reuniam todas as igrejas e fazia apresentação na sede. E eu lembro que nessa época eu cuidava da escolinha, acho que tinha acho que umas 20 crianças, mais ou menos. Eu não recordo muito bem. E a gente tinha que cantar um louvor e apresentar. E eu cantei junto com eles aquela música assim. Foi feito assim a cruz do Salvador. Porque eu escolhi essa música porque retratava tudo aquilo que o meu pai ensinou quando a crucificação de Jesus, que fala: madeiro lavrado com pregos cravado, pesado ficou. Então, quando a gente cantava com as crianças, tinha que fazer uma coreografia. E aí a gente fazia: foi feito assim, a cruz abriu os braços. E no final do hino, aí ele transpirou e morreu. Aí as crianças, a gente deitava no chão como se tivesse morrido. E, na época, a melhor apresentação das igrejas ganharia um prêmio. Então, eu não fiz visando nada, eu fiz visando, assim, tudo que eu fazia espiritualmente falando, eu lembrava do meu pai. Meu pai gostaria disso, porque ele sempre vai ser na minha mente a referência de um homem de Deus, que me ensinou o caminho da fé. E eu lembro que quando a gente acabou de cantar, acabou com as crianças sentadinhas, tudo quietinho, as crianças comportadinhas, e a gente ganhou. E tinha igrejas muito maior, fizeram apresentação, mas foi tão especial aquele momento que eu tentei passar para a igreja e para eles realmente a morte de Jesus. Então eu escolhi, né, esse hino. Vou procurar, né? Não, esse eu tenho que procurar para vocês, que faz parte da minha história, né? Deixa eu ver se eu não sei como que foi feito assim. A Cruz do Salvador. Olha, só de eu vou pôr um pouquinho para vocês ouvir, para vocês lembrar que música que é. É do Luiz Carvalho. Madeiro Lavrado. Vou ter que pôr bem rapidinho, porque senão o YouTube me derruba. Agora com os direitos autorais, a gente não pode pôr muita coisa. Então, eu vou pôr o hino e vou falar para confundir o robô, tá, gente? Agora tá o comercial aqui. Nariz tá tampado. Aqui, ó.
Pirula todo seu pé, pesado ficou. Pronto, deixa eu parar aqui. Mas acho que deu para vocês ouvir, né? Madeiro Lavrado Luiz de Carvalho, tá? Gente, quando eu e a minha irmã cantava com meu pai, a gente ia em várias igrejas, e uma das vezes que nós fomos num evento de louvor, como que chama? Aquela cidade do lado de São Paulo, não sei o que, Paulista. Dona Rosa, a senhora sabe como que chama? A cidade, não sei o que, Paulista, é uma cidade de lado de São Paulo. Você vai contar na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar. É uma cidade, não sei o que, Paulista. Nessa igreja que a gente foi, cidade Paulista, teu nome, como que chama? Nomes, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, estou pesquisando. Lista de municípios, vamos ver se aqui no Wikipedia eu acho aqui quais são as cidades. Adamantina, nossa, é muita coisa. Não sei o que é Paulista, sabe, gente, se vocês souberem. É bem perto de São Paulo. Bragança Paulista. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Mas eu acho que é isso, Bragança Paulista. BR. Bragança Paulista. Gente, nesse evento que nós fomos, ai meu Deus, 78, 79, 80, é um desses anos que a gente foi, teve um congresso de só cantores que foram. José de Paula, vários. E num desses conjuntos que eu gostava muito, que é da Chile Cavalho, não, Chile, ai meu Deus do céu. Jesus, ela na época, eu acho, olha, não sei não, de repente a minha mãe ainda tem até os discos, porque a gente tinha muitos discos de vinil e tinha o conjunto, deixa eu ver, vaso de barro, disco, eu tô procurando aqui para vocês. E era 5 homens e uma mulher. E essa cantora, disco de cantor gospel. É muito difícil a gente achar hoje as coisas na internet assim. Libras de disco de vinil. Peraí. Conjunto, vaso de bênçãos. Nossa. Ai, achei. Muito legal. Esse aqui. É angelical, vaso de bênção, toda a minha vida. Essa cantora, eu acho que é. Ai, gente, cadê? Vamos ver se vocês conseguem ver. Então, essa cantora, ela ainda canta até hoje. Até hoje ela canta sozinha. Depois eu procuro. E na época, como eu gostava muito deles, e eles estavam, né? E a gente foi lá perto, tá? Não tinha muitos cantores mirim na época. Era mais eu e a minha irmã mesmo. Era só conjunto assim de adultos. Tinha dois irmãos que cantavam, chamava Presente e Futuro. Era o estilo da gente. Gravou na mesma gravadora da Aracy Miranda na época, junto conosco. Eu gostava muito deles também. Eles meio que tinham o jeito parecido do Zezé de Camargo e Luciano. Não, acho que eles tinham a voz mais grossa, mais daquele. Era dupla, tá, gente? Era dupla, tá? Isso não é importante. E aí a gente ia muito para encontros assim. E na época, nesse evento estava o Zé de Paulo, tinha muitos cantores.
que ainda estão vivos, estão aí cantando, estão firmes com Jesus. Glória a Deus por isso, né? Então a gente cantava muito. E essa época que a gente viajava com meu pai e cantava, para mim foi uma época muito especial, para mim, com certeza para minha irmã. A gente viajava muito. Era muito apegada a meu pai. Meu pai era, nossa, na época e até hoje tenho muita saudade dele, mas é uma referência de fé, de amor, de caráter e de Deus mesmo, né? Aí a gente entende que nós hoje temos esse papel fundamental na vida dos nossos filhos, né? Levar eles a um patamar espiritual que eles venham sempre ter essas lembranças boas, maravilhosas, né? Eu tô falando não sei quanto tempo já tá dando, Dona Voi, você tá assistindo? Quanto tempo deu? Porque se eu demorar muito eu não vou conseguir salvar para pôr no YouTube. Então, gente, hoje o que eu quis passar para vocês, então, eu cheguei hoje nesse segundo vídeo até os meus 18 anos. E após o terceiro vídeo eu vou dar uma acelerada, porque não dá para a gente contar tudo, porque é muita coisa e eu vou entrando em outros detalhes, eu gosto de falar e eu vou acabar encupridando e eu não quero fazer vídeo tão longo. Mas eu prometi que no final de cada vídeo eu ia fazer uma oração. Prepare a sua garrafa com água. Vamos consagrar, mas antes de tomar uma galinha que a minha garganta está seca. Eu quero fazer uma oração para abençoar a tua família, a tua casa, o teu lar e dizer para você, quando você é mãe, você é pai de filhos pequenos, estão pequenos hoje, e você tem a oportunidade de ensinar a verdade, ensine. Você tem que ser líder, você tem que ser pai, você tem que ser mãe, você tem que exercer o seu papel com a autoridade. Porque quando crescer, estiver lá na frente, como eu estou com meus 53 anos, eu não esqueci tudo que eu aprendi aos 7 anos de idade. Aos 4 anos de idade foi onde meu pai batizou e eu vi o batismo do meu pai e da minha mãe, foi um momento mágico para mim. Foi um momento maravilhoso que eu falo para vocês, vem assim com clareza. Depois de 46 anos, parece que eu estou vivendo isso pouquinho mais, né? Porque na época eu tinha menos de 7. Então vamos orar, falar com Deus. Prepara a sua água, é momento de oração. Prepara aí a peça de roupa, a fotografia e vamos falar com Deus. Senhor, grande Deus e amado Pai, nesse momento eu apresento ao Senhor essa água e peço que o Senhor consagre. Quando eu beber, e quando essa pessoa beber da água que ela segura nas mãos, que tenha a unção do teu Espírito, para curar e sarar de todas as feridas, física, espiritual, familiar, sentimental, tudo que ela tem passado, que tem sido um peso, uma dor, uma humilhação que caia por terra. Ah, Espírito Santo, que o cumprir da tua palavra em nossa vida venha ser imediato. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, nossos pensamentos nas tuas mãos, eu peço que o Senhor se faça presente e abençoe, pois é nessa fé que eu entrego essa oração e abençoo a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida e até o nosso terceiro vídeo, na minha caminhada da fé.